O telefone tocou às 9h15 da noite, como sempre. Como em todos os malditos dias dos últimos 3 meses. A mão que segurou o aparelho tremia, e eu já sabia o que viria, mesmo antes de atender. A voz dele, monocórdia, desprovida de emoção, lançando a pergunta que me corroía por dentro a cada noite. Mãe, você está sozinha? Olhei para Clara, minha advogada e amiga há mais de 20 anos, sentada no sofá da minha sala. Ela me encarava com um olhar toldado de preocupação, fazendo um aceno discreto com a cabeça, um gesto que dizia: vá em frente, responda. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que Ricardo conseguiria ouvi-lo do outro lado da linha. Engoli em seco e menti, pela primeira vez em 90 dias. Sim, filho, estou sozinha. Silêncio. Um silêncio que se estendeu por 5 segundos eternos. Então, ele desligou. Simplesmente desligou, sem uma palavra a mais. Deixei o celular cair no meu colo, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos. Clara aproximou-se, pousando a mão no meu ombro. Helena, você fez o certo. Precisamos saber o que ele vai fazer agora que você mudou o padrão. Mudar o padrão. A frase de Clara ecoou na minha mente, fria e clínica, como se meu filho fosse um experimento científico, um rato de laboratório sob observação. Mas não era exatamente nisso que ele havia se transformado para mim? Um enigma aterrorizante que eu já não conseguia decifrar. Tudo começara há 3 meses, logo após o terceiro aniversário da morte de Roberto. Um câncer no pâncreas levara meu marido em 6 meses. Ricardo ficou arrasado. Nós dois ficamos. Ele era nosso único filho, um milagre nascido após anos de tentativas, quando eu já tinha 30 anos. Roberto fora um pai presente, daqueles que ia a todas as reuniões da escola, que ensinou o menino a andar de bicicleta, que chorou na formatura dele em contabilidade. Quando Roberto morreu, Ricardo estava casado com Carolina. Tinha um emprego estável num escritório no centro, uma vida adulta encaminhada. Mas então, as ligações começaram. Na primeira vez que ele perguntou se eu estava sozinha, achei estranho, mas não alarmante. Respondi que sim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: está bem, mãe. Só queria saber. Beijo. E desligou. Pensei que fosse a preocupação normal de um filho, certificando-se de que a mãe viúva estava bem. Mas no dia seguinte, à mesma hora, a mesma pergunta. E no outro. E no outro. Na primeira semana, tentei puxar conversa. Filho, está tudo bem? Como vai o trabalho? E a Carolina? Ele respondia com monossílabos, impaciente, como se eu estivesse a quebrar um protocolo. Mãe, só responda. Você está sozinha ou não? Quando eu dizia que sim, ele desligava. Se dizia que não, que uma amiga estava de visita, ou que a dona Margarida, minha vizinha, estava ali, ele queria saber quem era, quanto tempo ficaria, e só então desligava. No fim do primeiro mês, outras coisas começaram a chamar minha atenção. Pequenos detalhes. O porta-retratos na minha mesa de cabeceira, que uma manhã encontrei virado de lado. Eu tinha a mais absoluta certeza de que o deixara reto na noite anterior. Os documentos na gaveta da cozinha, onde guardo contas e papéis importantes, estavam ligeiramente desorganizados. A minha escova de cabelo não estava no lugar de sempre. Coisas tão pequenas que qualquer um diria ser paranoia. O esquecimento de uma mulher de 58 anos a viver sozinha. Mas eu sabia. Eu conhecia cada centímetro da minha casa. Alguém andava a mexer nas minhas coisas. Foi Clara quem sugeriu as câmaras. Estávamos a almoçar perto do escritório dela quando eu desabei. Contei-lhe tudo. As ligações, os objetos fora do lugar, a sensação crescente de estar a ser vigiada na minha própria casa.
Ela me olhou com seriedade. Helena, instala câmaras. Discretas. Daquelas que gravam e enviam diretamente para o teu telemóvel. Se alguém está a entrar na tua casa, precisas de provas. Mas quem entraria? Só o Ricardo tem a chave. E ele não faria isso. Ele é meu filho, Clara. Ela segurou a minha mão, apertando-a com força. Justamente por isso. O comportamento dele não é normal. As ligações, sempre à mesma hora, sempre a mesma pergunta. Helena, quando foi a última vez que o viste pessoalmente? Fiquei paralisada. Quando tinha sido? Tentei recordar. A última visita dele fora. Meu Deus. Fora no aniversário da morte de Roberto. Há 3 meses. Exatamente quando as ligações começaram. Ele apareceu, ficou meia hora, agiu de forma estranha, arredia, sempre a olhar para o telemóvel. Saiu depressa, dizendo que tinha muito trabalho. E desde então, nada. Apenas as malditas ligações às 9h15 da noite. Instalei as câmaras na semana seguinte, 2 na sala, uma na cozinha, uma no corredor. Ângulos estratégicos. E esperei. A primeira gravação chegou 3 dias depois. Eram 2h30 da manhã, quando o meu telemóvel vibrou com o alerta. Câmara da sala detetou o movimento. Com as mãos trêmulas, abri a aplicação. E lá estava ele. O meu filho, Ricardo. Entrando pela porta da frente com a sua chave, silencioso como um ladrão, usando a pequena lanterna do telemóvel para iluminar o caminho. Foi direto para a cozinha. Abriu a gaveta dos documentos e começou a remexer, fotografando papéis. Depois, foi para o meu quarto. Mexeu nas minhas gavetas, no guarda-roupa, à procura de algo. Fiquei congelada na cama, a assistir aquilo em tempo real, com ele a poucos metros de mim, separado apenas pela porta fechada do meu quarto. O meu filho, o meu único filho, a invadir a minha casa como um criminoso na calada da noite. Não consegui mover-me, não consegui gritar. Fiquei ali, paralisada pelo terror e pela incompreensão, até que ele saiu, cerca de 20 minutos depois, tão silencioso como entrara. Chorei até o amanhecer. No dia seguinte, liguei para a Clara antes mesmo de o sol nascer. A minha voz estava embargada quando contei o que vira. Ela ouviu em silêncio e depois disse, com a sua firmeza de advogada: Não apagues nada. Salva todas as gravações e não o confrontes ainda. Precisamos de entender o que está a lhe acontecer antes de agir. Clara, ele é meu filho. Eu preciso de saber o que se passa com ele. Eu sei, querida, mas algo de muito estranho está a acontecer e tu precisas de te proteger primeiro. Entendes? Se ele está a entrar na tua casa sem permissão, à procura de documentos, algo está muito, muito errado. Foi difícil, mas concordei. Mantive a rotina. Continuei a atender as ligações dele às 9h15, respondendo se estava ou não sozinha, fingindo que não sabia de nada. Mas a cada noite eu ficava acordada, a vigiar as câmaras, e em uma de cada 3 noites, lá vinha ele, sempre entre as 2 e as 3 da manhã, sempre a procurar algo nos meus papéis, nas minhas gavetas, no meu quarto. Na quinta gravação, consegui ver melhor o que ele fazia. Ele não estava apenas a procurar, estava a estudar. Fotografava documentos específicos, a escritura da casa, a minha carta de condução, extratos bancários, apólices de seguro. Ele estava a catalogar a minha vida. Cada papel, cada informação, ia parar ao telemóvel dele. Através de um conhecido, Clara conseguiu uma cópia do registro de emprego dele. Foi então que descobrimos. Ricardo tinha sido despedido há 4 meses. Despedido com justa causa, por desvio de dinheiro. O meu filho, o contabilista, o menino que tirava notas altas à matemática,
que era meticuloso até com as meias na gaveta. Tinha desviado quase 50 mil reais da empresa onde trabalhava. 50 mil reais. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés quando Clara me contou. Eu estava no escritório dela, sentada naquela poltrona de couro onde já desabara tantas vezes. Mas desta vez era diferente. Desta vez era sobre o meu filho, o meu Ricardo. Helena, a mais, disse Clara, mostrando-me outros papéis. Ele e a Carolina divorciaram-se há 2 meses. Ela entrou com um pedido de divórcio litigioso, alegando mudança de comportamento e abandono do lar. E ele tem dívidas, muitas dívidas. Cartão de crédito, empréstimos. Ele está completamente falido. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horrível, terrível. O meu filho estava desesperado. E eu era o quê? A solução? O plano B? Meu Deus, o que é que ele estava a planear? Foi então que tive a ideia da mentira. Se ele me ligava todas as noites a perguntar se eu estava sozinha, era porque isso era importante para o seu plano. O que aconteceria se eu mentisse? Se eu dissesse que estava sozinha quando na verdade não estava? Clara concordou na hora. Vou ficar contigo. Ele não vai aparecer se souber que estou aí. Mas na hora da ligação, tu dizes que estás sozinha. Vamos ver o que acontece. E foi exatamente o que fizemos. Naquela noite, Clara estava comigo, sentada no sofá, quando o telefone tocou pontualmente às 9h15. E eu menti. Sim, filho, estou sozinha. Ele desligou. E nós começamos a esperar. Clara trouxera uma pasta com processos para rever, mas nenhuma de nós conseguia concentrar-se. Ficamos ali, tensas, a olhar para as imagens das câmaras no telemóvel. 10 horas, 10h30, 11. Nada. Meia-noite, 1 da manhã. Talvez ele não venha hoje, sugeri, sentindo uma estranha mistura de alívio e decepção. Ou talvez esteja a ser mais cuidadoso, respondeu Clara, sem tirar os olhos do ecrã. E então, a 1h45, o alerta. Movimento na sala. O meu coração disparou. Clara segurou a minha mão. Lá estava ele no ecrã, a entrar pela porta da frente. Mas desta vez era diferente. Ele não parecia apenas curioso ou furtivo. Estava determinado. Carregava uma mochila às costas. Foi direto para o meu quarto. Ele vai entrar no teu quarto, sussurrou Clara, horrorizada. Eu não conseguia falar. Apenas olhava para aquele ecrã, vendo o meu filho aproximar-se da porta, a mão na maçaneta. Ele abriu a porta devagar. Entrou. A câmara do corredor ainda mostrava uma fresta de luz da lanterna dele a vasculhar o interior. E então ele saiu. Rápido. Muito rápido. Olhou para os lados, visivelmente perturbado. Ele sabia. Sabia que eu não estava lá. Sabia que eu tinha mentido. Voltou a correr para a Passalaia, olhou ao redor e saiu disparado de casa. Clara e eu ficamos abraçadas no quarto de hóspedes, onde nos tínhamos escondido desde a meia-noite, a tremer. Quando tivemos a certeza de que ele tinha ido embora, saímos devagar. A casa estava intacta. Nada fora do lugar, exceto pela mochila que ele deixara cair perto do sofá, na pressa de fugir. Foi Clara quem teve a coragem de a pegar. Abriu o fecho com cuidado, como se fosse uma bomba. E talvez fosse, porque o que estava lá dentro confirmou os meus piores pesadelos. Um frasco. Um frasco grande de comprimidos, sem rótulo. Clara fotografou-o e enviou a um amigo farmacêutico. A resposta chegou em 20 minutos. Sedativos potentes, misturados com algo mais. Algo que, em dose alta, poderia ser fatal. Havia também um maço de papéis. Cópias dos meus documentos, da escritura da casa.
E uma procuração. Uma procuração falsa, com a minha assinatura forjada, dando a Ricardo plenos poderes para vender a casa em meu nome. E um recorte de jornal. Um recorte amarelado sobre uma mulher que morrera num acidente doméstico. Fuga de gás. Intoxicação durante o sono. Clara olhou para mim, os olhos arregalados de horror. Helena, ele estava a planear. Não conseguia ouvir o resto. Caí de joelhos no chão da minha sala, a mesma sala onde Ricardo brincara em criança, onde celebramos os seus aniversários, onde Roberto o ensinou a jogar xadrez. E vomitei. Vomitei tudo o que tinha no estômago, enquanto a realidade caía sobre mim como uma tonelada de tijolos. O meu filho estava a planear matar-me. Não sei quanto tempo fiquei ali, ajoelhada no chão, com a Clara a segurar-me os ombros enquanto eu soluçava. As lágrimas não paravam, e cada uma delas carregava pedaços da mãe que eu fora até aquele momento. A mãe que acreditava conhecer o seu filho. A mãe que teria jurado, com a mão sobre a Bíblia, que Ricardo jamais seria capaz de tal coisa. Helena, escuta, disse Clara, a voz firme, mas gentil. Temos de ligar à polícia. Agora. Isto é uma tentativa de homicídio premeditada. Temos provas. Ele é meu filho. Foi tudo o que consegui dizer, repetidas vezes, como um mantra quebrado. Ele é meu filho, Clara. O meu bebê. Eu segurei-o nos braços no dia em que ele nasceu. Cuidei dele quando teve varicela. Ensinei-o a atar os sapatos. Como é que eu chamo a polícia para o meu próprio filho? Ela ajoelhou-se à minha frente, segurou o meu rosto entre as mãos, forçando-me a olhá-la nos olhos. Esse filho que tu conhecias não existe mais, Helena. Ou talvez nunca tenha existido da forma que pensavas. O homem que entrou aqui hoje com sedativos e uma procuração falsa não é o menino que tu criaste. E se não fizeres alguma coisa agora, podes não ter uma segunda oportunidade. Ela tinha razão. Eu sabia que sim, mas aceitar isso significava aceitar que perdera o meu filho de uma forma muito pior do que a morte. Significava aceitar que Ricardo, o meu Ricardo, se tornara um estranho perigoso que me queria ver morta. Respirei fundo, limpei as lágrimas com as costas da mão. Está bem. Mas primeiro eu preciso de entender. Preciso de saber por quê. Eu preciso. Clara, eu preciso de ir ao apartamento dele, ver onde ele está onde a viver, tentar entender o que aconteceu com o meu filho. Helena, isso é loucura. E se ele estiver lá? Então esperamos que ele saia. Mas eu preciso de fazer isto. Por favor, Clara. Antes de ligar para a polícia e destruir a vida dele para sempre, eu preciso entender. Clara hesitou. Vi a batalha travada em seu rosto. A advogada pragmática contra a amiga de 20 anos, que sabia perfeitamente que eu não desistiria. Por fim, ela suspirou, derrotada. Tudo bem, mas iremos durante o dia e eu vou com você. E ao primeiro mínimo sinal de perigo, nós saímos de lá e chamamos a polícia. Combinado? Combinado. Passamos o resto daquela noite em claro, sentadas no sofá, movidas a café, com os olhos fixos naquela mochila maldita sobre a mesa de centro. Toda vez que meu olhar recaía sobre o frasco de comprimidos, meu estômago se contraía. Aquilo era para mim. Aquilo iria invadir meu corpo, me apagar lentamente enquanto eu dormia, inconsciente, incapaz de me defender. E você? Perguntei, quebrando o silêncio. Já teve medo de alguém que ama? Usando seus contatos, Clara descobriu o endereço atual de Ricardo. Um pequeno apartamento na zona leste, num prédio antigo, sem portaria. Esperamos até às 10 da manhã do dia seguinte. Clara ligou para o escritório de contabilidade onde ele havia trabalhado,
fingindo ser de uma agência de recrutamento. Confirmaram que Ricardo não estava mais lá. Pelo que sabiam, ele fazia trabalhos avulsos de casa. Provavelmente estaria no apartamento. Então Clara teve outra ideia. Ligou para o celular dele. Havíamos ensaiado o que ela diria. Uma cliente em potencial. Precisava de serviços urgentes de contabilidade. Poderiam se encontrar ainda hoje? Ele atendeu no segundo toque. A voz soava cansada, um pouco confusa. Marcaram um encontro para o meio-dia, numa lanchonete a 3 quilômetros de distância. Isso nos dava uma janela de tempo. Chegamos ao prédio às 11h30. Era um daqueles esqueletos de concreto dos anos 70, com a pintura descascada como pele doente e grades enferrujadas nas janelas. Subimos as escadas até o terceiro andar, apartamento 304. Meu coração martelava com tanta força que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Clara tinha uma cópia da chave que Ricardo usava para entrar na minha casa e, por garantia, trouxeram um kit de gazuas. Mas não foi preciso. A porta estava apenas encostada. Entramos em silêncio. O cheiro me atingiu primeiro. Uma mistura acre de comida velha, mofo e algo mais. Um odor químico, asséptico, que não conseguia identificar. O apartamento era minúsculo, uma kitnet. Um único ambiente, exceto pelo banheiro. E estava um caos. Papéis espalhados pelo chão, lixo acumulado nos cantos, roupas jogadas. As cortinas fechadas mergulhavam tudo numa penumbra doentia. Mas foi a parede ao fundo que me paralisou, que roubou o ar dos meus pulmões. Estava inteiramente coberta. Coberta com fotos minhas. Fotos minhas saindo de casa, no supermercado, conversando com Dona Margarida, a vizinha. Fotos da minha casa, de todos os ângulos possíveis. Fotos dos meus documentos. E bem no centro, um quadro branco de escritório, coberto por anotações frenéticas e setas conectando pontos diversos. Clara agarrou minha mão com força. Meu Deus, ela sussurrou. Aproximei-me, tremendo. As anotações eram um emaranhado de pensamentos desconexos e planos meticulosos. Eles sabem quando ela está sozinha, dizia uma nota. Proteger mamãe dos infiltrados, dizia outra, ao lado de um rabisco indecifrável. Mas também havia anotações práticas, calculadas. Casa vale 850k. Seguro vida, 300k. Procuração falsificada. Pronta. Ao lado, uma nota assustadora. Advogada Clara. Problema. Como neutralizar? E ali, circulado várias vezes em caneta vermelha, bem no centro, a anotação que fez meu sangue gelar. Noite da decisão. Quando ela confirmar sozinha. 3 da manhã. Gás. Parecer acidente. Helena, olhe isso. Clara havia se movido para uma pequena mesa. Havia uma pasta grossa, cheia de documentos. Ela a abriu. Eram cópias de todos os meus documentos, organizados em plásticos, com marcações coloridas. A escritura da casa, extratos bancários que eu nem sabia como ele conseguira, e uma apólice de seguro de vida que eu não reconheci. Eu não tenho esse seguro, falei, pegando o papel. Clara leu por cima do meu ombro. Tem agora. Ele falsificou sua assinatura. Foi contratado há 3 meses, Helena. 300.000 reais. Beneficiário. Ricardo Rangel Almeida. 3 meses. O exato momento em que as ligações silenciosas começaram. Continuei folheando a pasta. No fundo, um envelope pardo. Abri com os dedos trêmulos. Dentro, uma série de impressões. Artigos sobre vazamentos de gás doméstico, notícias de mortes acidentais por intoxicação. Havia até um tutorial impresso, em inglês, sobre como sabotar válvulas de gás para causar vazamentos lentos e mortais.
Meu filho havia pesquisado como me matar. Havia estudado. Havia se preparado. Não era um impulso. Não era um surto de loucura. Era um plano. Meticuloso. Calculado. Frio. Clara. Minha voz saiu como um arranhão. Por quê? Pelo dinheiro? Só por isso? Foi quando ouvimos o som metálico de uma chave na fechadura. Nós nos entreolhamos, o puro terror espelhado em nossos olhos. Ele não deveria estar aqui. A reunião era do outro lado da cidade, mas o som era inconfundível. Sem pensar, corremos para o banheiro, o único refúgio. Clara fechou a porta devagar, sem fazer barulho, tomando o cuidado de não girar a tranca para evitar o clique. Ficamos ali, abraçadas na penumbra, prendendo a respiração. Ouvimos seus passos arrastados, e então, sua voz. Ele estava falando sozinho. Não, não, não. Ela mentiu. Ela nunca mente. Por que ela mentiu? Eles fizeram ela mentir. Eles estão com ela. Tenho que proteger. Tenho que. Não, não posso esperar mais. Ela já sabe. Como ela sabe? A mochila? Merda, a mochila. Eu deixei a mochila. Idiota. Idiota. Era a voz dele, mas ao mesmo tempo não era. Tinha um tom frenético, quase infantil, que se misturava a momentos de uma lucidez adulta e raivosa. Era como se ele respondesse a vozes que só ele ouvia. Não, eu não vou machucá-la. É para proteger. Vocês não entendem. Se eu tiver o dinheiro, eu posso proteger a gente. Posso fazer eles pararem de vigiar. Posso. Posso. Ele começou a chorar. Soluços altos, rasgados, que ecoavam no pequeno apartamento. Meu filho estava chorando. E algo dentro de mim se partiu. Mesmo ali, escondida, sabendo do plano monstruoso, meu coração de mãe sangrava ao ouvi-lo sofrer daquele jeito. Clara apertou minha mão, um lembrete silencioso. Não saia. Não importa o que ouça, não saia. Os soluços pararam abruptamente. Silêncio. E então, a voz dele retornou, agora fria, controlada, assustadoramente diferente. Preciso terminar isso logo. Antes que ela conte para alguém. Antes que estraguem tudo. Hoje à noite. Tem que ser hoje à noite. Passos se aproximando do banheiro. Meu coração parou. Clara me puxou para trás da porta. Se ele a abrisse, nos veria instantaneamente. Não havia armário, nem cortina, nada. Apenas nós duas, encolhidas, tentando nos tornar invisíveis. A maçaneta começou a girar. E então o celular dele tocou. O ringtone alto estilhaçou a atenção. Ele parou. Atendeu. Alô? Sim, sou eu. Não, me desculpe. Surgiu um imprevisto. Não vou conseguir ir. Podemos remarcar? Uma pausa. Amanhã? Não sei se. Tudo bem. Amanhã, então. Desculpe mesmo. Ele desligou. Passos se afastando. Ouvimos o som de papéis sendo amassados, algo sendo jogado. E então, a porta do apartamento se abriu e fechou. Ficamos paralisadas por 5 longos minutos. Quando Clara finalmente abriu uma fresta da porta do banheiro, o apartamento estava vazio. Saímos correndo, sem olhar para trás, descendo as escadas tão rápido quanto nossas pernas permitiam. Só paramos quando estávamos trancadas dentro do carro dela, a 2 quadras de distância. E só então o dique se rompeu. Nós duas, chorando, tremendo, abraçadas, tentando processar o horror que acabáramos de viver. Ele está doente, eu disse entre soluços. Clara, meu filho está doente. Você ouviu? Ele não é mau. Ele está doente. Doente e perigoso.
respondeu Clara, a voz ainda trêmula. Helena, ele disse que vai agir hoje à noite. Precisamos chamar a polícia. Agora. Mas eu segurei seu braço. Espere. Me dê mais algumas horas. Preciso falar com a Carolina, a ex-esposa dele. Ela pode saber de alguma coisa. Por favor, Clara. Só mais algumas horas. Ela me olhou, uma mistura de frustração e compaixão. Algumas horas. Depois disso, com ou sem mais informações, vamos à polícia. Sua vida está em perigo. Você entende isso, não entende? Entendo, respondi. Mas uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que houvesse outra explicação, uma forma de salvar meu filho, em vez de entregá-lo. Clara conseguiu o número de Carolina através dos autos do processo de divórcio. Ligamos assim que chegamos em casa. Ela atendeu no terceiro toque. A voz era cautelosa quando Clara se apresentou. A senhora Helena gostaria de falar com você sobre o Ricardo, explicou Clara. É urgente. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então, a voz de Carolina baixa. Posso ir até aí em 1 hora, mas vocês têm certeza de que querem saber? Porque o que eu tenho para contar não vai ser fácil de ouvir. Eu preciso saber. Falei, tomando o telefone da mão de Clara. Carolina, por favor. Ele é meu filho. Ele era seu filho, dona Helena. O homem com quem me casei não existe mais. Ela chegou às 3 da tarde. Uma moça bonita, de cabelos cacheados presos num coque e olhos que carregavam o peso de noites mal dormidas. Sentou-se no sofá, aceitou o café e começou a falar. Começou há uns 7 meses, disse ela, a xícara intocada nas mãos. No início, eram coisas pequenas. Uma paranoia. Dizia que estava sendo seguido, que havia câmeras escondidas no nosso apartamento. Eu achava que era estresse. Tentei convencê-lo a procurar um psicólogo, mas ele se recusou. Dizia que os psicólogos faziam parte do sistema, que passariam informações sobre ele para eles. Eles quem? Perguntei. Ele nunca foi claro. Às vezes era o governo, às vezes corporações, às vezes apenas eles, uma entidade vaga que controlava tudo. Ela finalmente bebeu um gole de café. Então veio a insônia. Ele passava as noites em claro, vigiando. Instalou câmeras, passava horas olhando as gravações e começou a ficar, não agressivo, mas frio, distante, como se eu fosse uma estranha. E o trabalho? Minha voz era um fio. Só depois da demissão eu descobri que ele estava desviando dinheiro da empresa. Não para luxo, ele estava acumulando. Dizia que precisava de um fundo de segurança para quando eles viessem. Mas também começou a comprar equipamentos de vigilância, fechaduras especiais. Ele tentou comprar uma arma, dona Helena. Trocamos um olhar alarmado. Quando descobri o desvio, eu o confrontei. Ele me olhou como se eu fosse uma inimiga. Disse que eu não entendia, que eu estava do lado deles. Naquela noite, tranquei a porta do quarto. No dia seguinte, juntei minhas coisas e fui embora. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Eu o amava, sabe? Mas eu estava com medo, muito medo, e me sinto culpada por tê-lo abandonado. Você não o abandonou, falei, segurando sua mão. Você se salvou. Ele tentou te machucar? Não fisicamente. Mas no divórcio, ele invadiu meu e-mail, espalhou mentiras, tentou me sabotar no trabalho. Era como se houvesse 2 pessoas dentro dele. O Ricardo que eu conhecia, que às vezes aparecia em momentos de lucidez, chorando, pedindo desculpas. E essa outra pessoa, calculista, paranoica, capaz de qualquer coisa. Era exatamente o que eu tinha ouvido no apartamento. As 2 vozes. Os 2 Ricardos. Carolina,
Você acha que ele faria mal a alguém? Seriamente? Ela me olhou nos olhos, e o que vi ali me aterrorizou. Dona Helena, eu vim aqui porque, quando sua advogada ligou, eu soube. Soube que ele tinha feito algo ou estava planejando. E preciso que a senhora entenda. O Ricardo que a senhora criou ainda existe, em algum lugar aí dentro. Mas ele é um prisioneiro. E quem está no controle agora não tem limites. Se essa pessoa acreditar que está sendo ameaçada, ou que precisa de algo para sobreviver, ela fará o que for necessário, mesmo que seja. Ela hesitou, a voz embargada. Mesmo que seja machucar quem mais ama. Depois que Carolina foi embora, um silêncio pesado tomou conta da sala. Não havia mais o que discutir. Não havia mais esperança de uma explicação que tornasse tudo menos horrível. Meu filho estava doente, gravemente doente, e a doença o transformara num monstro. Vou ligar para a polícia, disse Clara, pegando o celular. Mas antes que pudesse discar, a campainha tocou. Era Dona Margarida, minha vizinha. Estava pálida e segurava algo nas mãos. Helena, querida, preciso te mostrar uma coisa. Achei isso hoje de manhã, quando fui regar as plantas do corredor. Ela estendeu o objeto. Era um pequeno dispositivo com fios e um timer digital. Estava escondido atrás do seu aquecedor de água, do lado de fora. Chamei meu neto, que entende dessas coisas, e ele disse que é um temporizador conectado à válvula de gás. O mundo parou. Clara pegou o dispositivo das mãos de Dona Margarida com cuidado e olhou para mim. Não precisou dizer nada. Nós duas sabíamos exatamente o que era aquilo. O método, a arma, a forma como Ricardo planejava me matar. E estava programado para as 3 da manhã, a mesma hora em que ele sempre entrava na minha casa, a mesma hora em que eu estaria dormindo, sozinha, vulnerável. Se não fosse por uma mentira, sussurrada ao telefone na noite anterior. Se Clara não estivesse ao meu lado, uma âncora na tempestade? Se eu tivesse confessado a verdade quando ele perguntou se eu estava sozinha? Hoje, eu não estaria aqui. Estaria morta. A chegada da polícia foi um balé de luzes azuis e vermelhas rasgando a tranquilidade da rua. 15 minutos, 2 viaturas, 4 agentes e um perito em explosivos, que Clara, com os seus contactos, conseguiu invocar como um anjo da guarda tardio. Eles isolaram a área e examinaram o dispositivo que Dona Margarida encontrara. O perito apenas confirmou o que a alma já gritava em silêncio. Era um temporizador, ligado à válvula de gás do aquecedor, programado para se abrir às 3 da manhã, libertando o gás de forma gradual, lenta, enquanto eu dormia. Morte por intoxicação. Pareceria um acidente trágico. Uma viúva idosa, sozinha, que não se apercebeu da fuga. A senhora teve muita sorte, disse o polícia mais velho, um homem de 50 e poucos anos com olhos cansados, que pareciam ter visto o mundo desabar vezes demais. Se não tivesse descoberto isto a tempo, ele não precisou de terminar a frase. Todos nós sabíamos. Eu estaria morta. O meu filho ter-me-ia matado. E provavelmente sairia impune, herdando a minha casa, recebendo o dinheiro do seguro de vida fraudulento, pagando as suas dívidas e recomeçando a vida com o dinheiro manchado pelo meu sangue. Afundei-me no sofá. O mesmo tecido que acolheu os domingos de cinema com Roberto. As tardes em que as pequenas mãos de Ricardo montavam quebra-cabeças no chão. Naquele instante, o sofá tornou-se uma plateia de onde eu assistia, em câmara lenta, à demolição da minha própria vida. Clara falava com os polícias, apresentando as provas que tínhamos reunido. As gravações das câmaras, a mochila com os sedativos, as fotos do apartamento de Ricardo, o dispositivo. Cada peça do macabro puzzle encaixava-se com uma precisão aterradora.
Precisamos de emitir um mandado de captura imediatamente, disse o polícia. A senhora faz ideia de onde o seu filho possa estar? Olhei para o relógio. 6:30 da tarde. Ele mora num apartamento na zona leste. Respondi, a minha voz a soar distante, como se pertencesse a outra pessoa. Dei-lhes a morada. Eles tomaram nota de tudo, fizeram mais perguntas, recolheram as provas. E então, perguntaram-me se eu queria apresentar queixa formal. Apresentar queixa. As palavras soavam como um idioma estrangeiro. Apresentar queixa contra o meu filho. Contra o bebê que adormeceu nos meus braços, o menino que me trazia flores amassadas no dia da mãe, o jovem que encharcou o meu ombro com as suas lágrimas quando o pai se foi. Ele está doente, disse eu, as palavras a saírem num sussurro. O meu filho está doente. Ele precisa de ajuda, não de uma prisão. O polícia olhou para mim com uma expressão que era quase pena. Dona Helena, eu compreendo. Mas o seu filho planeou assassiná-la. Isto ultrapassa a questão da saúde mental. É tentativa de homicídio, falsificação, fraude. São crimes graves. Mas ele não chegou a fazer nada. Eu estou viva. Porque a senhora descobriu a tempo, interveio Clara, ajoelhando-se à minha frente. Helena, olha para mim. Se não tivesses instalado as câmaras, se não tivesses mentido ontem, estarias morta. Ele só não conseguiu porque foste mais inteligente. Mas a intenção estava lá. O que te garante que ele não vai tentar de novo? Ela tinha razão. No fundo da minha alma destroçada, eu sabia que ela tinha razão. Mas como é que uma mãe processa isto? Como se aceita que é preciso entregar o próprio filho à polícia, sabendo que isso vai destruir o que resta da vida dele? E você? Você conseguiria denunciar alguém que ama para salvar a sua própria vida? Assinei os papéis. Com a mão a tremer tanto que a caneta parecia pesar uma tonelada, assinei a queixa formal contra Ricardo Rangel Almeida, o meu único filho. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando a tinta, mas eu continuei. Clara segurou a minha outra mão durante todo o processo. Os policiais saíram para prender Ricardo. Clara ficou. Dona Margarida também, a preparar um chá, tentando confortar-me como as vizinhas fazem há gerações. Mas nada ajudava. Eu flutuava num limbo entre a negação e o horror absoluto. O meu telemóvel tocou às 9:15. Às 3 congelamos. Olhei para o ecrã. Era ele. Ricardo. A chamada noturna, como se nada tivesse acontecido. Não atendas, disse Clara rapidamente. A polícia já deve estar a chegar. Mas a minha mão moveu-se por vontade própria. Atendi. Coloquei em alta voz. Alô? Silêncio. Apenas uma respiração pesada do outro lado. E então, a voz dele, mas diferente de todas as outras vezes, estava quebrada, desesperada, infantil. Mãe, mãe, eu não queria. Juro que não queria, mas eles disseram que era a única forma, que se eu não fizesse, eles iam apanhar-te, iam fazer-te mal. Eu estava a tentar proteger-te, mãe, a salvar-te. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas a escorrer livremente. Ricardo, filho, tu precisas de ajuda. Tu estás doente. Por favor, deixa-me ajudar-te. Não, tu não entendes. Eles estão em todo o lado. Eles controlam tudo. Se eu for para um hospital, eles vão apanhar-me. Vão apagar a minha memória. Ricardo, escuta a minha voz. Sou eu, a tua mãe. Eu amo-te. Mas tu precisas de te entregar. A polícia está a ir para aí? Por favor, não resistas. Ouvi sons abafados. Ele estava a chorar. Desculpa, mãe. Eu precisava do dinheiro. As dívidas.
Eles iam matar-me. E tu tens tanto. Pensei que se tu não estivesses cá, eu podia usar o dinheiro para nos proteger. Proteger-me, matando-me. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Ricardo, tu ias encher a minha casa de gás. Como é que isso seria proteger-me? Era a única forma, gritou ele, e ouvi o som de algo a partir-se. Eles sabem quando estás sozinha. Eu perguntava todos os dias porque se não estivesses cá, eles não podiam usar-te contra mim. A lógica distorcida da sua doença. Na sua mente paranoica, ele não estava a planear o meu assassinato. Estava, de alguma forma incompreensível, a tentar proteger-me de uma ameaça imaginária, enquanto resolvia os seus problemas financeiros. O filho doente e o criminoso calculista a coexistirem. Ricardo, onde estás agora? No apartamento. À espera deles. Eu sei que eles vêm. Eu vi pelas câmaras. Não vou deixar que me apanhem. O meu sangue gelou. Ricardo, o que vais fazer? Por favor, não faças nenhuma estupidez. Eu amo-te, mãe. Desculpa por tudo. Diz ao pai que eu tentei ser um bom homem como ele. Ricardo. Ricardo! Ele desligou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Clara, o pânico a tomar conta de mim. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai. O telemóvel tocou de novo. Número desconhecido. Dona Helena? Aqui é o Sargento Moreira. Estamos à porta do apartamento do seu filho. Ele barricou-se e está a ameaçar magoar-se com uma faca se tentarmos entrar. Eu acabei de falar com ele, disse eu com a voz trêmula. Ele está em surto. Precisa de ajuda médica. Estamos cientes, senhora. Já chamamos uma equipa de negociação. Mas seria útil se a senhora pudesse tentar acalmá-lo. Sim, eu faço o que for preciso. Os 40 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Fiquei ao telefone, alternando entre falar com a polícia e com o meu filho. Cada vez que ele atendia, era uma pessoa diferente. Às vezes, o meu menino assustado. Outras, um estranho paranoico que via conspirações em todo o lado. Filho, lembra-te de quando tinhas medo do escuro? Eu dizia, a voz embargada. Eu sentava-me na tua cama até adormeceres. Eu ainda estou aqui, Ricardo. Nada de mal te vai acontecer, mas tens de abrir a porta. Eles vão prender-me, mãe. Não vão, filho. Eu prometo. Eu luto por ti, mas tens de largar a faca e abrir a porta. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o som de uma porta a abrir-se. Vozes. A chamada caiu. Liguei de volta ao sargento. Ele entregou-se. Vamos levá-lo diretamente para a avaliação psiquiátrica no hospital municipal. Clara conduziu. Eu não tinha condições. Olhava pela janela sem ver nada, a processar o impensável. O meu filho, preso, depois de tentar matar-me. Chegamos ao hospital às 11 da noite. Não me deixaram vê-lo. Disseram que estava sob forte sedação, instável. Sentei-me na sala de espera fria e estéril, com Clara ao meu lado, e esperei. Perto das 2 da manhã, uma psiquiatra veio falar comigo. Dona Helena, o seu filho apresenta sintomas graves de transtorno esquizoafetivo. Ele está a ter delírios persecutórios intensos. Precisamos de o manter internado. Ele vai ficar bem? Foi tudo o que consegui perguntar. Ela hesitou. É um transtorno tratável, mas o prognóstico depende de muitos fatores. O Ricardo, que a senhora conhecia, ainda existe, mas ele está a lutar contra uma doença muito séria. Não consegui ir para casa. Fiquei ali, naquela sala de espera, a dormir aos soluços numa cadeira desconfortável. Cada vez que fechava os olhos, via flashes da vida dele. Ricardo bebê, Ricardo a rir, Ricardo a planear a minha morte. Como é que a linha do tempo se partira de forma tão trágica?
Em que momento exato o meu filho se desvaneceu, dando lugar àquele estranho? Às 7 da manhã, levaram-me até ele. Estava deitado, a olhar para o teto, com marcas nos pulsos. Ele virou a cabeça e, por um instante doloroso, eu vi o meu filho de volta. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mãe, sussurrou ele, a voz rouca. Desculpa, lamento tanto. Sentei-me ao seu lado e peguei na sua mão. Estava fria. Eu sei, filho, eu sei. Eu estou doente, não estou? Não é só da minha cabeça. Estás. Mas nós vamos tratar disto. Vais ficar melhor. Os seus olhos fixaram-se nos meus, cheios de pavor. Eu ia mesmo fazer aquilo? Ia fazer-te morrer? Engoli em seco. Ele merecia a verdade. Ias. Instalaste um dispositivo de gás em minha casa. Ele fechou os olhos, as lágrimas a escorrerem pelas têmporas. Eu não me lembro de o fazer. Lembro-me de pensar nisso, mas era como se fosse outra pessoa. A doença faz isso, filho. O pai teria tanta vergonha de mim. O meu coração partiu-se. O teu pai ia querer que ficasses bem. E é isso que vamos fazer agora. Vais tratar-te e vamos superar isto, juntos. Eu tentei matar-te, mãe. Ele sussurrou. Como é que ainda estás aqui? Como é que não me odeias? E na minha garganta, a resposta que era a única verdade do universo. Porque és meu filho. As palavras não saíram. Ficaram ali, presas entre nós, a única coisa que ainda nos unia. Queria dizer, porque te carreguei no meu ventre por 9 meses, porque te amei antes mesmo de nasceres, porque nada que faças poderá mudar o fato de que és meu filho. Mas o que eu disse foi: porque sei que estás doente, e a doença não é culpa de ninguém. Ficamos ali, mãe e filho, por quase 1 hora, às vezes em silêncio, outras vezes sussurrando. Ele contou-me fragmentos do que se lembrava, as vozes que ouvia, os pensamentos que não conseguia silenciar, o medo constante de que eles estivessem a chegar. Falou das dívidas, do desespero de ter perdido tudo, da lógica distorcida que o levou a crer que a minha morte era a única solução. Eu pensava que, se tivesse dinheiro, podia esconder-me, explicou ele. Podia ir embora, começar de novo, ficar longe de toda a gente. E tu? Tu ficarias em paz. Não terias mais de te preocupar comigo. Na minha cabeça doente, eu estava a fazer-nos um favor. Um favor. Assassinato como um gesto de bondade. A lógica da loucura. Quando saí daquela sala, Clara esperava-me no corredor. Como é que ele está? Lúcido por agora, mas ainda muito doente. E tu? Como é que tu estás? Olhei para ela, a minha amiga de 2 décadas, que esteve ao meu lado durante toda esta provação, que me salvou a vida, literalmente, ao sugerir as câmaras e ao insistir em passar aquela noite comigo. Estou viva, Clara. Graças a ti, estou viva. E ele também está vivo. Não é o final feliz que eu sonhava, mas estamos vivos, os dois. Isso tem de contar para alguma coisa. Ela abraçou-me com força, e eu deixei. Deixei que me amparasse enquanto finalmente permitia que todo o terror, toda a tristeza, todo o trauma dos últimos dias desabasse sobre mim. Chorei, como não chorava desde o funeral do Roberto. Chorei pelo filho que tinha perdido, pelo filho doente que me restava, por mim mesma, pela mãe que eu tinha sido e pela sobrevivente em que me tinha transformado. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais, avaliações médicas e decisões impossíveis. O Ricardo foi oficialmente diagnosticado com transtorno esquizoafetivo do tipo bipolar. O procurador queria acusá-lo de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e fraude. Clara,
Usando todos os seus contactos e experiência, conseguiu que ele fosse avaliado quanto à sua inimputabilidade por insanidade. A audiência foi dolorosa. Tive de testemunhar. Tive de contar, diante de um juiz, de procuradores e de advogados de defesa, como o meu próprio filho tinha planeado assassinar-me. Tive de apresentar as provas, as gravações, o dispositivo de gás. Tive de ouvir peritos a debater o estado mental do Ricardo, a questionar se ele sabia o que estava a fazer, se tinha capacidade de discernimento. No final, o juiz determinou que o Ricardo era inimputável à data dos factos, devido a um grave transtorno mental. Em vez de prisão, a sentença foi internamento compulsório num hospital psiquiátrico de máxima segurança, com tratamento obrigatório e reavaliações periódicas. Isso significa que ele não vai para a cadeia? Perguntei a Clara depois da sentença. Significa que ele vai para um hospital prisional. Não é liberdade, Helena, mas é tratamento em vez de apenas punição. Dadas as circunstâncias, foi o melhor resultado que podíamos esperar. Seria? Eu já não tinha a certeza. Já não sabia o que era melhor, o que era certo, o que era justo. Só sabia que estava exausta, exausta de ter medo, de chorar, de tentar compreender o incompreensível. Voltei para casa 3 semanas depois de tudo ter começado. A casa que fora invadida, sabotada, transformada no cenário de um crime. Clara contratara uma empresa para remover o dispositivo de gás e verificar toda a instalação. A dona Margarida tinha limpado tudo, retirando o cheiro a polícias e a terror que parecia impregnado nas paredes. Mas ainda assim, tudo era diferente. Eu era diferente. Na primeira noite, a dormir sozinha outra vez, acordei às 3 da manhã, a hora exata em que o gás deveria ter começado a vazar, a hora da minha morte. Fiquei deitada no escuro, a ouvir a minha própria respiração, grata por cada inspiração, cada expiração. Viva! Eu estava viva. O meu telemóvel toca às 9h15 da noite, 2 vezes por semana, às terças e quintas, conforme autorizado pelo hospital. Olho para o ecrã, respiro fundo e atendo. Olá, mãe. Olá, filho. Como estás? Esta é a nossa rotina agora, 2 anos depois daquela noite que mudou tudo. 2 anos de tratamento, de medicação, de terapia intensiva. 2 anos em que eu me reconstruí como pessoa e ele se reconstruiu como um ser humano funcional. Não é fácil, nunca é, mas é real. E é infinitamente melhor do que a alternativa. O Ricardo continua internado no Hospital Psiquiátrico Judiciário. Não sei quando sairá, nem se algum dia sairá. Os médicos são cautelosos, dizem que ele melhorou muito, que a medicação controla os sintomas psicóticos, que já não tem delírios persecutórios. Mas também dizem que precisará sempre de um acompanhamento rigoroso, que o risco de recaída é real, que alguns danos podem ser irreversíveis. Nas primeiras semanas após o internamento, eu não conseguia visitá-lo. Simplesmente não conseguia. Olhava para a papelada, para o endereço do hospital, e o meu corpo recusava-se a mover. A Clara ia comigo até a porta, e eu paralisava. O medo ainda era demasiado forte. Medo dele, medo da doença, medo de olhar para o meu filho e ver um assassino. Foi a doutora Beatriz, a psiquiatra dele, quem finalmente me convenceu. Ligou-me pessoalmente, pediu que fosse ao seu consultório. Não no hospital, mas no seu consultório particular. Terreno neutro. Sentei-me na sua poltrona confortável e ouvi-a explicar, com paciência e sem julgamentos, o que tinha acontecido com o Ricardo. Dona Helena, o seu filho sofre de uma doença cerebral. Não é uma fraqueza de caráter, não é maldade, não é uma falha moral. É uma condição médica que afeta a percepção da realidade. Quando ele planeou aquelas coisas,
Acreditava genuinamente numa narrativa delirante onde aquilo fazia sentido. Isto não justifica os atos. Não torna menos terrível o que a senhora passou. Mas é importante entender que o Ricardo que fez aquilo não era o Ricardo no controlo das suas faculdades mentais. Mas ele sabia o suficiente para esconder tudo, argumentei. Ele planeou meticulosamente, falsificou documentos, instalou dispositivos. Isso não é loucura pura. Há cálculo aí. Sim, e essa é a complexidade do transtorno esquizoafetivo. Ele pode manter uma certa funcionalidade, uma certa capacidade de planeamento, enquanto ainda opera dentro de um sistema delirante. Na mente dele, estava a proteger-vos aos dois de uma ameaça real. O facto de a ameaça não existir não muda a sua convicção absoluta de que ela existia. E o desespero financeiro, as dívidas, a perda do emprego, tudo isso se misturou com os delírios, criando a tempestade perfeita. E agora, ele está melhor? Está mais estável. Com a medicação adequada, os delírios pararam. Ele já não ouve vozes, já não acredita em conspirações, mas carrega uma culpa imensa pelo que fez. Ele compreende a gravidade dos seus atos, e isso, curiosamente, faz parte da cura. Quando os pacientes com psicose recuperam a lucidez, precisam de processar as coisas que fizeram enquanto estavam doentes. É um processo doloroso. Ele lembra-se de tudo? De fragmentos. Algumas coisas são muito claras, outras são nebulosas. Mas ele lembra-se o suficiente para estar devastado. E precisa da mãe dele, Dona Helena. Não para um perdão imediato. Isso é algo que só a senhora pode dar, no seu tempo. Mas para saber que ainda é visto como um ser humano, que não é apenas a sua doença. Foi difícil, mas concordei em visitá-lo. A primeira visita aconteceu 3 meses após o internamento. A Clara foi comigo, ficou sentada na sala de espera enquanto eu entrava naquela sala de visitas fria, com uma mesa a separar-nos e um segurança à porta. O Ricardo estava diferente, mais magro, o cabelo cortado muito curto, olheiras profundas. Quando me viu, começou a chorar antes mesmo de eu me sentar. Desculpa, mãe. Desculpa, desculpa, desculpa. Foi tudo o que conseguiu dizer nos primeiros 5 minutos. Fiquei ali, do outro lado da mesa, a olhar para aquele homem destroçado que era o meu filho, e senti algo a mover-se dentro de mim. Não era perdão, ainda não, mas era reconhecimento. O reconhecimento de que ele estava a sofrer tanto quanto eu. Talvez até mais, porque além do trauma de tudo o que aconteceu, ele tinha de viver com a culpa de ter sido o perpetrador. Eu estou aqui, foi o que consegui dizer. Eu vim. Eu não merecia. Não precisavas de ter vindo. Não, não precisava. Mas vim na mesma. As visitas foram se tornando mais fáceis. Não foi rápido. Levou meses até conseguirmos ter conversas a sério. Mas aos poucos, começamos a reconectar-nos. Não como éramos antes, essa versão de nós morrera naquela noite, mas como duas pessoas novas, a tentar construir algo a partir dos escombros. Ele contou-me sobre o tratamento. As sessões de terapia de grupo, onde outros pacientes com transtornos psicóticos partilhavam as suas histórias. A medicação que o deixava meio letárgico, mas que mantinha os sintomas sob controlo. Os pesadelos em que se via a entrar na minha casa, com a intenção de me matar. A culpa que o acordava todas as noites. Há dias em que não consigo acreditar que fui eu, disse ele numa das visitas. Olho para os relatórios, para as provas, e é como se estivesse a ler sobre outra pessoa. Mas sei que fui eu. O meu corpo, as minhas mãos, a minha mente doente, mas ainda assim, a minha mente. A terapia está a ajudar? Está. A doutora Beatriz ensinou-me que posso reconhecer a doença sem me desculpabilizar completamente.
Que uma parte de mim sabia, a algum nível, que estava a fazer algo errado, mas a doença distorcia tudo, fazia com que parecesse necessário, urgente, a única saída. Ele fez uma pausa, mexendo nas mãos. Mãe, eu nunca vou deixar de sentir culpa pelo que fiz. Nunca. Mas estou a tentar encontrar uma forma de viver com isso, de ser uma pessoa melhor do que aquela que eu era. Levei a Clara a uma das visitas, uns 6 meses depois. O Ricardo precisava de lhe pedir desculpa também. Afinal, havia notas no apartamento dele sobre neutralizar a advogada que estava a atrapalhar os planos. Quando ele a viu, ficou pálido. Eu ia fazer-te alguma coisa também, disse-lhe ele, com a voz a tremer. Tinha apontamentos sobre seguir-te, sobre. Não sei exatamente o que, mas estava a planear algo. Clara, sempre prática, sempre direta, olhou para ele por um longo momento. Estavas a planear matar-me? Não sei. Talvez afastar-te da minha mãe. Talvez assustar-te. As memórias são confusas, mas a intenção era fazer-te mal de alguma forma. Mas não fiz, porque não tive tempo, porque a descoberta aconteceu antes. Então, és um assassino frustrado? Ou eras? E agora? Ricardo engoliu em seco. Agora, sou um homem doente a tentar recuperar. Não espero perdão. Nem de ti, nem de ninguém. Só espero poder, um dia, contribuir com algo positivo, mesmo que seja apenas não ser mais uma ameaça. Clara acenou lentamente. Bom, é um começo. Olhou para mim. Helena, eu vou esperar lá fora. Vocês os dois precisam de conversar. Antes de sair, virou-se para o Ricardo mais uma vez. Cuida da tua mãe, mesmo daqui. Mesmo sem poderes fazer muito. Ela merece. Eu sei, respondeu ele. Ela sempre mereceu mais do que eu lhe dei. Depois de a Clara sair, o Ricardo e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente, ele perguntou: Perdoas-me, mãe? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta em que eu tinha pensado 1000 vezes. Não sei, respondi com sinceridade. Há dias em que sim. Há dias em que olho para ti e vejo o meu filho, o meu bebê, e o meu coração enche-se de amor e perdão. Mas há outros dias em que acordo às 3 da manhã, a hora em que o gás ia começar a vazar, e sinto um terror puro. E nesses dias é difícil perdoar. É justo. Mas eu estou aqui. Continuo a vir. Continuo a atender às tuas chamadas. Continuo a ser tua mãe. Isso tem de contar para alguma coisa, não tem? Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Conta para tudo, mãe. É mais do que eu merecia. Talvez. Mas é o que tens. A terapia também me tem ajudado. Comecei a ter sessões com uma psicóloga especializada em trauma 3 semanas após o internamento do Ricardo. A doutora Fernanda, uma mulher na casa dos 50 anos que já tinha trabalhado com familiares de pessoas com transtornos graves. Ela ajudou-me a entender que eu podia, simultaneamente, amar o meu filho e ter medo dele, que podia perdoá-lo pela doença e ainda sentir raiva do que ele fez, que emoções contraditórias podiam coexistir sem fazer de mim uma má pessoa ou uma mãe falhada. Você sobreviveu, Helena, disse-me ela numa sessão particularmente difícil, quando eu me culpava por não ter percebido os sinais mais cedo. Você usou a sua intuição, a sua inteligência, os seus recursos e sobreviveu. Isso não é sorte, é mérito seu. Mas se eu tivesse prestado mais atenção antes, talvez. Talvez nada. Você não é psiquiatra, não é vidente. É uma mãe que fez o melhor que podia com a informação que tinha. E quando percebeu que algo estava errado, agiu.
Você não tem de carregar a culpa pela doença do seu filho. Ela não é sua culpa. Nunca foi. Essas palavras demoraram a penetrar, mas acabaram por o fazer. Comecei a libertar-me da culpa. Comecei a entender que ser vítima e ser mãe não eram mutuamente exclusivos, que eu podia apoiar a sua recuperação enquanto cuidava da minha própria cura. Mudei algumas coisas em casa. Não foram grandes obras. Esta continua a ser a minha casa, a casa que construí com o Roberto, cheia de boas memórias. Mas troquei o aquecedor a gás por um elétrico. Instalei um sistema de segurança mais robusto, não tanto por medo do Ricardo, ele está sob custódia, mas porque preciso de me sentir segura para dormir à noite. Pequenas mudanças que me devolveram algum controlo. A dona Margarida continua a ser minha vizinha e amiga. Não me julga pelas decisões que tomei. A de denunciar, a de continuar a visitá-lo, a de manter o contato. Cada família tem os seus dramas, disse-me ela uma tarde, enquanto tomávamos café na minha sala. O seu apenas aconteceu de ser mais extremo, mas continua a ser família, e você está a lidar com isso da maneira que pode. A Clara continua a ser a minha rocha. Conduziu todo o processo legal, garantiu que o Ricardo recebesse o melhor tratamento possível dentro do sistema, lutou para que ele fosse visto como um paciente e não apenas como um criminoso. E mais importante, nunca me fez sentir estúpida ou fraca por continuar a amar o meu filho, apesar de tudo. O amor de mãe é complicado, disse-me ela uma vez. Não segue a lógica, não segue o mérito, apenas é. E está tudo bem. É quinta-feira, quase 9h15 da noite. Estou aconchegada no sofá com uma xícara de chá morno entre as mãos, aguardando a sua ligação. Há 2 anos, este é o nosso novo ritual. Já não é a chamada assustadora de antes, aquela que me fazia tremer de um medo que eu mal compreendia. Agora, é apenas uma mãe à espera de falar com o filho. O telefone toca. Atendo. Oi, mãe. Oi, filho. Como você está? Estou bem. Tive uma boa sessão de terapia hoje. A doutora Beatriz disse que o meu progresso continua estável. Isso é maravilhoso, Ricardo. Mãe, posso perguntar uma coisa? Claro. Você. Você está sozinha? O meu coração dá um salto, um aperto familiar. A maldita pergunta. Mas desta vez eu a escuto de uma forma diferente. Não há ameaça. Não há um ritual sinistro. É apenas o meu filho, doente, mas em tratamento, perguntando se estou bem, se tenho companhia, se não me sinto solitária na minha viuvez. Estou sozinha em casa, sim, respondo, mas não estou solitária. Tenho as minhas amigas, a minha rotina, a minha vida, e tenho você, do jeito que é possível ter. Ouço-o suspirar do outro lado. Você é forte demais, mãe. Mais forte do que eu merecia. Não sou forte. Só estou a sobreviver. Um dia de cada vez. Foi sobre isso que conversamos hoje na terapia. Sobrevivência. E como ela não tem glamour nem heroísmo. É só o ato de acordar todos os dias e decidir continuar. Você ensinou-me isso, mãe. Você sobreviveu a mim. E isso mostrou-me que eu também posso sobreviver ao que fiz. Lágrimas enchem os meus olhos. Depois de 2 anos, elas ainda vêm com facilidade. Mas agora são diferentes. Não são apenas de dor, são de reconhecimento, de luto pelo que se perdeu e de gratidão pelo que restou. Nós vamos ficar bem, digo, mais para mim mesma do que para ele. Não vai ser como antes, nunca mais. Mas vamos encontrar um novo jeito de sermos mãe e filho, um jeito que funcione para nós. Você acha que algum dia vou poder sair daqui? É uma pergunta que ele faz ocasionalmente, e a minha resposta é sempre honesta. Eu não sei, filho.
Depende dos médicos, do seu progresso, da avaliação judicial. Mas mesmo que você saia, as coisas serão diferentes. Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Nunca mais vou poder morar com você. Nunca mais vou ter a chave da sua casa. Nunca mais teremos o tipo de relação que tínhamos. Não, não teremos. Mas podemos ter uma nova relação. Podemos ter visitas supervisionadas, almoços em família, ligações. Podemos ter amor, mesmo que seja um amor mais cuidadoso, mais consciente dos limites. Isso é suficiente? Tem que ser, Ricardo. É o que nós temos. Conversamos por mais 20 minutos. Ele conta-me sobre o livro que está aí a ler, o grupo de artesanato que iniciou no hospital e como está a ajudar outros pacientes mais novos a adaptarem-se. Eu falo sobre as flores no jardim, a viagem que a Clara está a planear e na qual insiste que eu vá, e a remodelação que a dona Margarida está a fazer no seu apartamento. São conversas normais, até banais. E depois de tudo o que passamos, essa banalidade é um tesouro. Preciso de desligar, mãe. O recolher obrigatório é em 15 minutos. Tudo bem, filho. Amo-te. Também te amo, mãe. E sinto muito. Todos os dias eu sinto muito. Eu sei. Até terça-feira. Até terça. Desligo o telefone e permaneço sentada por um longo momento, deixando a conversa assentar dentro de mim. 2 vezes por semana, esta rotina. Não é muito, mas é algo. E depois de quase ter perdido tudo, a minha vida, o meu filho, a minha sanidade, aprendi que algo pode ser mais do que suficiente. Levanto-me, lavo a minha xícara, apago as luzes do andar de baixo. Antes de subir, passo pela parede da sala onde costumava estar a foto de formatura do Ricardo. Removia meses depois do ocorrido. Doía demais olhar para aquele jovem sorridente, sabendo no que ele se tornaria. Recentemente, coloquei uma nova. É uma foto nossa, tirada há 3 semanas, durante uma visita ao hospital. Não estamos a sorrir abertamente. Sorrisos ainda são difíceis. Mas estamos juntos e estamos vivos, os dois. No quarto, verifico a janela, tranco a porta, ativo o sistema de segurança. Rituais que provavelmente manterei para o resto da vida. Não se trata de paranoia quando o perigo já foi real. É apenas cautela, autocuidado. Deito-me na cama onde dormi ao lado do Roberto por tantos anos, onde dormi sozinha depois que ele se foi, e onde eu deveria ter morrido naquela noite, há 2 anos. Olho para o teto e penso em tudo a que sobrevivi. A morte do meu marido, a traição do meu filho, a minha quase morte às suas mãos, o luto, o trauma, a reconstrução. E ainda estou aqui, a respirar, a sentir, a viver. Não é a vida que eu planeei. Não é a história de mãe e filho que imaginei quando segurei o Ricardo nos braços pela primeira vez, há 22 anos. Mas é a minha vida. É a minha história. E eu sobrevivi a ela. Pego no telemóvel e envio uma mensagem rápida para a Clara. Obrigada por tudo. Sempre. Ela responde em segundos. Sempre, amiga. Sempre. Fecho os olhos. Amanhã é outro dia. Mais uma sessão de terapia, mais um café com a dona Margarida, mais um dia a sobreviver e gradualmente a aprender a viver de novo. Não é perfeito, não é feliz no sentido tradicional da palavra, mas é real, é verdadeiro, é meu. E por agora, isso basta. Antes de adormecer, penso na mentira que me salvou. Aquela única mentira, quando ele perguntou se eu estava sozinha. Se aí eu tivesse dito a verdade naquela noite, não estaria aqui. A ironia da situação não me escapa. A verdade ter-me-ia matado, mas a mentira libertou-me. Às vezes, a sobrevivência exige que quebremos as nossas próprias regras.
Às vezes, salvamo-nos ao fazer coisas que nunca nos imaginaríamos a fazer. E às vezes, o ato mais corajoso que podemos realizar é simplesmente continuar a viver, um dia de cada vez, carregando as nossas cicatrizes, mas sem permitir que elas nos definam por completo. Adormeço. E pela primeira vez em muito tempo, não acordo às 3 da manhã.